Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós estamos num lugar incrível aqui de São Paulo, nada mais, nada menos do que a cidade de Matarazzo, que é um complexo gigantesco, um dos lugares que influenciaram muito na minha vida, na minha forma de enxergar algumas coisas, em alguns aprendizados muito importantes que eu tive sobre o meio ambiente e o ambiente que a gente vive. E mudou muito a ótica de coisas na minha vida e que eu quero trazer pra você, que vai ser muito importante também para nossas discussões, tá? Então, vem comigo que eu vou mostrar bastante coisa legal hoje e a gente vai ter muita coisa para poder conversar. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Júlia Jane, eu sou arquiteta, sou especialista em planejamento e tecnologia na habitação e doutoranda em projetos e ambientes sustentáveis. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, porque aqui você vai encontrar dicas muito importantes para você melhorar o seu ambiente, trazendo mais felicidade, satisfação e transformação interna com base naquilo que você pode fazer aí ao seu redor, beleza? Estamos então chegando, para quem não conhece, aqui é a rua da cidade de Matarazzo, é um complexo super gigantesco, ele é tombado, ele tem galeria de arte, ele tem essa capela linda, maravilhosa, que depois eu vou entrar para vocês verem, eu sou apaixonada com ela. E aqui tem hotéis e tem um espaço de eventos que é super famoso também, que... Tudo bem? Que o pessoal gosta... Gente, olha só a entrada dessa garagem, que é maravilhoso. Para quem não conhece, essa aqui é a Rosewood. Eu vou mostrar a fachada aqui pra vocês. Eu vou levar vocês assim, que eu posso entrar gravando, né? Porque, né? Nossa, gente, olha o tamanho da fila pra entrar. Tá tendo um evento hoje da COP. Pra quem não me conhece, eu sou super envolvida nessa parte de clima, mudança de clima, redução de impacto ambiental. Tem muito a ver com o meu doutorado, né, na parte da Unicamp, e eu trabalhei muito tempo com a parte de crédito de carbono, etc. Então, eu acabo me envolvendo bastante aqui. Tive muito contato com as empresas que estão envolvidas no hub. Vou falar sobre esse hub aqui. Ele é incrível, incrível, incrível. Mas eu não posso deixar de mostrar pra vocês o que eu sou apaixonada, que é esse prédio. Tem diversas premiações, LEED, são premiações internacionais que certificam a sustentabilidade do edifício. Então, tem uma série de métricas que você coloca para entender o impacto daquele edifício, consumo e etc. Se ele é um ambiente que consegue, né, ser sustentável e tal e tal. Então, ele tem diversas premiações, ele é famosíssimo internacionalmente. E eu tive o primeiro acesso a esse edifício tem, eu acho que uns 2 anos que eu fui convidada. Na época eu havia feito uma palestra na Prefeitura de São Paulo sobre desenvolvimento urbano e a melhoria dos ambientes urbanos em prol, né, da comunidade social, com base na redução do impacto, né, urbano. E uma das pessoas que estavam assistindo a palestra me convidou para vir conhecer esse hub, que é o AIA. É como se fosse tipo uma cooperativa. Parece um pouco mais financeira, mas não é esse o intuito. Mas é uma cooperativa de empresas e de iniciativas voltadas para projetos de redução de impacto no meio ambiente, etc. Então, descarbonização principalmente, então desde iniciativas para florestas, biomas, mas tem várias empresas, então você consegue entrar, você consegue ser um membro. Eu vou até deixar o link na inscrição para vocês conhecerem um pouquinho, caso vocês tenham alguma empresa, alguma coisa assim. E na época eu fui convidada para vir participar de alguns eventos aqui e eu fiquei apaixonada. Eu acho que às vezes a gente, na correria do dia a dia e etc, assim, ele é um ambiente muito fora da minha realidade. Eu digo isso na prática mesmo, né? No dia a dia, assim, não tem muita coisa que eu consiga até fazer ou contribuir aqui. Mas são pessoas muito fora da caixa, são empresas muito fora da caixa. Quando eu digo fora da caixa, assim, são ideias geniais, são pessoas geniais. E isso é um dos primeiros pontos que eu quero deixar pra vocês aqui. Independente
de como vocês entendam aonde vocês estão. Eu acho que você tem a humildade de entender que você precisa crescer e que você precisa ter muita coisa para evoluir. Eu acho que isso é uma questão de consciência. Você tem que aprender a se sentir bem em ambientes que estão muito à sua frente. Porque essa é a única oportunidade que você tem de quebrar algumas crenças que você tem de coisas que você tinha no seu cotidiano, entendeu? Então você passa a ter contato com pessoas muito diferentes, com ideias geniais que você nunca imaginou pensar. E isso me fez apaixonar ainda mais pela parte do meio ambiente e ver como que as coisas podem acontecer e como que tem pessoas incríveis, empresas incríveis, startups incríveis que estão lutando, estão trabalhando para mudar algumas realidades difíceis que a gente tem aqui no Brasil, voltadas para essa parte de meio ambiente, etc. Então essa aqui é a entrada. Como eu disse, muito provavelmente eu não vou conseguir gravar pra vocês lá dentro. Eu vou tentar fazer algumas gravações no celular mesmo, mais tranquilo. E aí eu coloco aqui no vídeo e vou explicando pra vocês como que é. Esse é um evento da COP que a gente tá tendo, então é tipo uma... das agendas, vai ter algumas pessoas, presidentes da COP, etc. Então eu vou mostrando pra vocês, mas vocês vão entender como que estar num ambiente assim é importante pra gente se conectar com pessoas que estão com a mente, às vezes, anos-luz na nossa frente e que muda muito a nossa forma de enxergar as coisas. Então, bora lá! Bom, enquanto não falam nada. Okay. Vocês vão ver que eu sou apaixonada por esse elevador. Gente, essa é a entrada. Acabei de sair do elevador, lindo, maravilhoso. Toda a fachada do prédio, ela tem esses elementos. Tá vendo? Ali é no banheiro e ali é a programação. Eu não vou filmar com a câmera lá dentro, eu vou entrar só com o celular. Mas aqui vocês já podem ter uma noção das cortinas. Aqui tem várias soluções térmicas e acústicas que eles colocaram aqui. Mas é a coisa mais linda do mundo. Essa madeira, toda ela certificada, obviamente, então a programação já começou, eu cheguei meio atrasada. Tá super cheio aqui. Eles fizeram 2 palcos, a parte de lá e aqui a transmissão, que já tá bem cheia. Vou ver se eu consigo chegar ali. Eu esqueci o fone para poder gravar com a lapela. Dentro do nosso país. O que você comentou é absolutamente verdade. E é por isso que a gente entende Vim aqui no banheiro rapidinho. Lindíssimo esse banheiro, a propósito. Vou dar só uma mostradinha pra vocês. Então hoje a agenda basicamente é falar da COP, as mudanças que a gente espera com a COP. A agenda da COP, como que vai ser. Qual o apoio das empresas que estão envolvidas com a questão de mudanças climáticas, o que elas podem estar fazendo para auxiliar. Aqui tem muita parte de meio ambiente e de construção, que no caso a minha empresa,
A gente entra na parte de iniciativas construtivas sustentáveis, planejamento urbano também. Então, tem sempre os focos das agendas, o que cada tipo de empresa pode estar contribuindo, com ideias, com a parte de planejamento também das agendas lá, como é que podem ser, e as pré-agendas. Para quem não sabe, gente, aqui que o banheiro é lindo, eu vou sair, né, porque as pessoas podem estar querendo vir aqui. Tudo bem que é meio ruim, né, você entra no banheiro, a pessoa tá gravando. E aí as pessoas vêm para poder fazer esse tipo de planejamento, mais voltado para a semana da COP e das pré-COPs, né, que são as agendas muito focadas. A COP ela é um evento de apresentação, mas o que tem mais mesmo por trás é toda a parte de negociação, as empresas interessadas, investimento público, privado. Então a parte mais pesada mesmo são essas negociações que acontecem, essas agendas que acontecem antes da COP e depois da COP, mas que são essas reuniões empresariais. Então é muito importante para você estar por dentro do que está vindo de investimento, do que está vindo de planejamento, do que está sendo visualizado como mudança real, transformação esperada, etc. E como isso pode estar afetando no nosso dia a dia, financeiramente, qualidade de vida, essas coisas. Pessoal, tô de volta, agora já são 6h14 da tarde, foi uma tarde tipo super cheia, de programação incrível. Me tranquei aqui num quartinho de coworking que tem aqui, tem tipo umas salinhas, tipo cabe uma pessoa mesmo, ó. Umas salinhas de quem vem fazer reunião, porque ali tem um lounge, né, ali fora eu mostrei pra vocês, por vídeo vocês viram. Ainda tá tendo programação, agora são 6h14, vai até mais ou menos umas 7h30, hoje deu uma atrasada na programação. Mas eu vou voltar lá pra programação, mas antes de tudo eu queria passar pra vocês algumas mensagens principais do intuito desse vídeo aqui especialmente. Como vocês podem ver, aqui é um local que tem pessoas, né, diretores, presidentes de grandes empresas, multinacionais, público, privado. Aqui a gente encontra, é um canal de parcerias, então é um hub onde as empresas se cadastram e existe uma série de serviços que são prestados para facilitar ali o acesso dessas empresas a serviços públicos e a serviços privados também, que sejam necessárias nessa parte da cadeia da sustentabilidade, etc. Então, logicamente eu, com a minha empresa, né, que eu abri esse ano, não sou nossa e tal, e quando eu vim aqui também, eu estava trabalhando no setor privado, então não vim como uma representante da empresa que eu estava, eu vim aqui apenas a nível de convite, indicação, etc. Mas são esses meios que fazem muita diferença. Não tô falando que precisa ser aqui ou alguma coisa, mas são meios em que você encontra pessoas que estão vivendo coisas muito diferentes de você. Eu acho que principalmente pra gente que vem muito de baixo e que vive realidades muito difíceis, às vezes é complicado pra gente entender que existe um mundo, existem outros mundos, são vários, né? Então depende muito dessa perspectiva. E o ambiente em que você se insere te influencia muito. Eu ouço muito, eu lembro no trabalho, às vezes, né? O chefe às vezes chamava, o presidente chamava, às vezes, algumas pessoas para almoçar e tal. A pessoa, não gosto de ir porque, não me sinto confortável, não sei qual que é o talher. Você tá num meio desse, em que você não nasceu, você não foi treinado, né? Existe uma questão social, existe uma questão comportamental, existe uma série, né, de cerimônias, etc., que é mais comum para quem já nasce nesse meio. Mas eu vejo que às vezes a gente cria alguns preconceitos, eu digo pessoas que não nasceram nesse meio, e algumas visões muito negativas
a respeito de ter contato com essas pessoas. E eu não tô falando de você chegar aqui com interesse, porque assim, eles não têm interesse assim em mim. Lógico, ninguém é tão ruim que não tenha nada a contribuir, lógico que, né, se vierem sempre que eu posso, nos contatos, etc, falo um pouco da história e tal, falo um pouco dos meus conhecimentos, né, estudo, etc, mas você tá aqui para absorver, e você não tá aqui para aproveitar nada de ninguém. Você tá simplesmente pra sentir aquela bolinha, a história, e falar, caraca, como que o cara pensou nisso? Nossa, mas ele tá fazendo isso. Nossa, mas ele tá pensando em implementar isso. Ele tá querendo um financiamento para esse projeto. De onde que ele tirou esse projeto? Então, tipo, são coisas que você não participa ativamente, eu diria assim, às vezes. Mas são núcleos de pessoas que são muito fora da sua realidade. E isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu trabalhei em obras para pessoas de altíssimo padrão. Eu vou dar uma volta num dos bairros que eu trabalhei, com algumas reformas. Vou contar um pouco da minha experiência com projetos desse altíssimo padrão. E você precisa... Tem pessoas que não gostam, não se sentem à vontade, não gostam de lidar com pessoas assim, não gostam de estar no meio de pessoas assim. E tudo bem, eu acho que existem motivos e cada um tem um ponto. Mas enquanto você não se abre para quebrar algumas crenças, ou você não se abre para poder entender outros estilos de vida, a sua realidade, ela parece ser muito imposta, diríamos assim. Não tô falando que, né, eu nunca... A chance de eu conseguir mudar uma vida, ou qualquer pessoa conseguir, são questões de oportunidade. Eu não tô falando aqui de você mudar o seu patamar financeiro nem nada. Entendam que toda vez que eu falo de ambiente, o quanto ele te influencia, eu não tô falando que você vai chegar aqui e vai ser rico, que você vai ganhar dinheiro, que alguém vai olhar pra você e falar assim, nossa, que pessoa legal, ela tá me escutando, vou investir nela. Não existe isso, não existe. Mas o fato de você abrir a sua mente para entender coisas diferentes, fazem você implementar na sua vida coisas no dia a dia. Então, às vezes você fala assim, mas eu sempre morei numa casa assim, 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 assado. Tipo, aí você vem num lugar desse incrível e fala, poxa, mas você consegue começar a entender coisas que também te trazem satisfação e que você gosta. Poxa, essa luz, gostei da iluminação dessa forma, gostei desse revestimento nessa cor. São coisas que às vezes não estavam no seu cotidiano, não faziam parte da sua vida, não faziam parte das suas ideias. Você tem estilos de vida muito diferentes aqui, então você encontra pessoas de outros países e tal, e você conversa a comida, a dieta, não sei o que lá. Então, são coisas que você vai sempre pensando coisas um pouquinho de cada um, que se encaixam na sua realidade e que te fazem bem, que você gosta. Então, são formas de crescer, por isso que eu sempre falo da questão de mentores. É difícil você ter um mentor num patamar muito acima do seu, porque são pessoas difíceis de acessarem, e é lógico, né? Se você já mentorou alguém no trabalho, eu já fui mentora de pessoas também, existe uma dedicação da pessoa que está mentorando também. Então, às vezes são pessoas que, né, também trabalham em prol de receber algo em troca, e às vezes você também não tem tanto a oferecer, então não é sempre que você consegue um mentor. Mas se você se inclui em alguns ambientes e você tira alguns preconceitos, locais diferentes, são coisas que você tem contato com coisas diferentes. Júlia, mas eu vivo... Esse é o bom de estar num local urbanizado, igual São Paulo. Então, eu sempre falo que São Paulo foi muito difícil para mim, mas isso mudou muito a minha vida, e são coisas que você pode aproveitar aqui em São Paulo ou em qualquer núcleo urbano que você esteja, que é a oportunidade de você estar com pessoas, grandes empresários, grandes pensadores, grandes idealistas, artistas, etc. E você ter acesso a locais que você normalmente não iria. Mas é muito difícil porque só vai por meio de... Gente, esse evento mesmo que eu tô dessa semana, lógico, você precisa estar acompanhando. Quando abre inscrição, você tem que se inscrever, porque quando abre inscrição para fora de participantes, etc., são núcleos fechados, é óbvio.
Eu tenho muita vontade, por exemplo, de ir na Hípica, lá do Santo Amaro, que é um local de cavalos. Eu sou apaixonada com cavalo, apaixonada. Mas é muito difícil você acessar, porque você precisa, né, ser sócio, tem uma série de regras. Eu não tenho uma pessoa, no meu círculo de amizade, alguém que seja da Hípica para poder estender o convite. Então, assim, é óbvio que não são núcleos que você encontra sempre, mas são coisas gostosas de você observar. Ai, Júlia, mas eu não tenho assunto. E acontece, porque, assim, às vezes você vai parar para conversar com um círculo de amizades em que eles vão falar de viagens que você nunca fez, vão falar de experiências que você nunca experienciou e que você não tem planos de experienciar por uma realidade de vida. Então, às vezes você participa de conversas em que para algumas pessoas pode ser desconfortável, mas você precisa trabalhar isso também, porque não é porque a pessoa tá falando de alguma coisa que você não tem ou que você não viveu que ela tá se exibindo, entendeu? Ela tá contando uma realidade da vida dela e ela tá contando uma experiência, e uma coisa que eu aprendi é que eu não preciso falar, tipo assim, eu tenho muita coisa para contar. Tenho bastante coisa pra contar, mas se naquele contexto eu não tenho, eu não preciso ficar falando. E as pessoas amam falar delas mesmas. E isso pra qualquer pessoa, tá? Qualquer classe social, em qualquer lugar. Todo mundo gosta de falar de si mesmo. Então, se você tá num contexto desse em que você não tem muito o que contribuir, saiba perguntar. A pessoa vai adorar contar, curta com ela a experiência que ela viveu, pra você também. Às vezes você nunca vai conseguir viver. O máximo que você vai conseguir chegar perto de viver aquilo é o que ela tá te contando. Então aproveita o momento. Ai, nossa, mas porque fulano só fala disso, só fala daquilo outro. Cara, aproveita, curte também, entende como é que foi a experiência dele e tal. Vai que um dia você também tem essa experiência e consegue comparar. Poxa, que legal. Então, são ambientes diferentes que abrem muito, principalmente para quem vem muito de baixo, assim, igual a gente. Precisa trabalhar isso para se sentir bem nos locais. Trabalhei com obras, né, como eu disse, de pessoas que tinham muito dinheiro e tal. Então você entrava um pouco no contexto, às vezes, da vida da pessoa por conta de ser obras residenciais. Eram reformas que às vezes você passava todo dia lá com a pessoa e tal. Então, tinham dinâmicas muito diferentes da minha dinâmica cultural ou da minha vida. E aprendi muito com aquilo. Eu tive que estudar especificamente muitas coisas, inclusive, para conseguir trabalhar com pessoas de altíssimo padrão. E eu não estou falando só da parte técnica de arquitetura. Estou falando de comportamento, estou falando de relacionamento, eu estou falando de todo um contexto social que você precisa ter para que a pessoa se sinta confortável com você também, respeito com você também, mesmo você não tendo, né, ali a mesma classe social que ela. Então, são diferentes pontos que a gente precisa vivenciar, e eu quis trazer vocês aqui para conhecer um pouquinho disso, e que vocês também tivessem essa conversa aqui comigo. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se não tem nada a ver. Eu sei que tem alguns colegas que não gostam, que não concordam muito, não se sentem bem. Então, assim, cara, vamos conversar nos comentários. Eu queria entender um pouco de vocês disso também. Isso que eu acho muito legal, por exemplo, hoje a gente teve diversas palestras de coisas que eu, particularmente, diretamente não tenho muita influência em participar. Então, são investimentos públicos privados, leilões bilionários, etc. Então, tiveram diversos painéis aqui com pessoas que para mim seriam inacessíveis e oportunidades para empresas que não é a realidade da minha empresa. Mas você consegue participar de discussões que, por exemplo, um ponto que eu acho muito legal, o quanto foi falado da importância, né, da circularidade da cadeia dos materiais, que é o meu foco de todos os meus estudos. Então, não adianta você ter um material que ele é útil num momento, mas que para você produzir ele e após o descarte ele seja altamente poluente. E também como que você consegue agregar valor na cadeia, gerando o acesso social ao trabalho para outras pessoas em toda a cadeia. Então, se você foca só na industrialização, naquele ponto, tá, mas quem que tá fazendo a colheita daquele material? Eu tenho como incentivar esse pequeno produtor, essa produção familiar, etc. Eu trabalho com materiais sustentáveis, né? Então, eu sempre trabalho, né, voltado para a utilização de materiais locais, sempre voltado para a parte de enriquecimento do material, entendendo o quanto eu consigo utilizar ele em natura, sem precisar da parte da industrialização, mas
trabalhar a parte natural dele, né, o contato do ser humano com o natural sem a parte de industrialização, porque existe o benefício psicológico, a gente vai conversar, vai se aprofundar um pouco nisso, o benefício de você ter o tátil, o visual do que está natural, então existe o benefício mental, o conforto dos materiais em natura, e existe também a questão climática disso, né, o quanto gera de impacto todo o processo industrial e o quanto isso acaba funilando o processo produtivo para grandes indústrias e não distribui a renda de uma forma tão, né, uma equidade de renda ali. Então, e traz aquela discussão do o quanto que eu consigo trazer nessa cadeia de sustentabilidade o acesso a produtos sustentáveis para todas as faixas etárias também. Então, às vezes você tem um processo produtivo de um material sustentável, vocês vão entender o que eu estou falando. Você fazer uma obra sustentável, às vezes é 30% mais caro. Às vezes, dependendo dos tipos de revestimento, etc, etc. Então, normalmente, quando você começa a pegar materiais de alto padrão e que tenham ali uma produção sustentável, elas fogem um pouco do processo industrial, fogem um pouco ali da larga escala, ela acaba, às vezes, trazendo o artesanal e trazendo um preço muito inacessível para a maior parte das pessoas, né, aqui no contexto do Brasil. Então, como que eu consigo trabalhar incentivos fiscais ou como eu consigo trabalhar incentivos que vão além ali só do processo produtivo, né, mas do político mesmo e da economia para conseguir trabalhar a química desses materiais, o composto desses materiais, o quanto eu consigo estudar esses materiais para que eles possam ser sustentáveis, de baixo impacto e acessíveis a um volume maior da população, o ideal a toda a população, para que eu consiga gerar o impacto que realmente eu espero, porque não adianta eu ter 30% da população acessando aquele material, sendo que eu tenho os outros 70% cada vez mais pegando materiais e fazendo, né, construções, no meu caso, né, construções ou processos de produtos, etc., que entram um pouco em algumas áreas, outras áreas aqui, produtos que não estejam na mesma pegada, entendeu? Então, foi muito da discussão que a gente teve hoje aqui, bioeconomia, né, o como que eu consigo trazer as pessoas para participarem disso, preparar as pessoas e o quanto a gente consegue mapear do processo de futuro quais são as capacitações necessárias para estarem ativas nessa frente de mercado. Então, como assim? A gente tem a IA que está entrando, já tem vários trabalhos que já estão ficando obsoletos, etc. E realmente tem, mas existem um nicho muito grande de trabalhos que estão crescendo, que necessitam de uma certa capacitação, de outros nichos que são necessários e que estão com déficit. E como que eu preparo as pessoas para estarem sendo conduzidas a esse mercado? Como eu preparo toda essa cadeia produtiva sustentável para que as pessoas participem desse processo de construção, etc. Então, foi muito da discussão que teve hoje, que para mim é incrível, eu amo. Então, circularidade, materiais sustentáveis, processos produtivos, química dos materiais, é toda a base das minhas pesquisas, né, do que eu estudo. E é interessante você ver a participação de diversas empresas no financiamento de iniciativas e do público, né, a parte do público, eu digo leis, legislações, etc., que estão trazendo ali incentivos para isso. Então, mesmo que você, é o que eu falo, mesmo que você, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas, cara, como é bom participar de uma discussão assim, entender o que os caras estão falando, o que os caras estão fazendo. Cara, nossa, que legal. Nossa, aquela pessoa ali falou um negócio chave, eu anotei várias coisas chaves aqui. Ai, Júlia, não tenho tempo pra fazer esse tipo de coisa. Tem o YouTube. Assistam coisas interessantes. Tem o TEDx. Eu não sei se é TEDx que fala. É uma série de palestrantes, pessoas que são referências em algumas áreas que fazem. Tem até no Spotify também. Eu vou colocar aqui na descrição. Que são pessoas de referências em algumas áreas e tal. Cara, investe nisso. Eu sei que parece, no início, às vezes pode parecer tipo,
não vejo muita diferença de fazer isso na minha vida. Mas com o tempo você começa a ligar as coisas, a ter esse prazer do aprendizado, de conseguir aprender algo e ver aquilo crescendo dentro de você e conectando com outras ideias e com coisas que você faz no seu cotidiano, entende? Então, espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje, foi bem ampla, o local e tudo. Amanhã eu vou estar chegando mais cedo aqui, vou filmar pra vocês um pouco mais do prédio, que eu gosto bastante, contando um pouquinho mais da história aqui. A cidade de Matarazzo é muito grande, mas aqui especificamente Rosewood é o hotel onde a gente tá, que tem esse espaço de eventos que é muito legal. Eu vou sair aqui, tá mais vazio agora, eu vou dar uma filmada aqui fora pra vocês verem também como é que tá. Aqui a noite é linda por causa da iluminação. E é isso, espero que tenham gostado. Fiquem pro vídeo, deixem o like se gostaram, é óbvio. Mas se inscrevam no canal e deem feedback, gente. Vocês sabem que eu tô começando o canal agora, então tem muita coisa que a gente ainda vai construindo juntos, se conhecendo, etc. E é muito legal ter vocês aqui comigo também, tá bom? Beijo! Estão servindo um coffee delicioso, vou mostrar pra vocês. Tá gostoso, hein? Com a cara boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só. Ó, saladinhas. Delícia. Eu que sou filha de Deus, vou entrar ali, já vou pegar também. Mas as palestras continuam aqui, ó, atrás do... Muito obrigado a todos. Acabou de terminar a última palestra. Something got me all day, haunted by